Boa noite, estamos começando mais um Café com Bíblia. Hoje, quinta-feira, nós estamos caminhando para que, através da palavra do Senhor, todos nós possamos ser edificados, todos nós possamos receber a orientação divina. Nesse início de conversa, de papo, essencialmente espiritual, mas também pensando na vida do cotidiano, a vida diária de todos nós, nesses dias, nesses momentos vividos, nós não podemos, de maneira alguma, desvincular o que acontece lá fora. Todos nós estamos apreensivos, estamos caminhando para aquilo que os profissionais chamam de o pico da pandemia, o pico dessa situação tão difícil que nós vivemos. Irmãos, eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis. Nós não devemos negar. A negação da situação não faz bem. Nós precisamos, como servos de Deus, devemos, como servos de Deus, entender o propósito maior de Deus em tudo isso. E Deus tem por finalidade não apenas demonstrar a sua justiça, o seu juízo. Deus também age com misericórdia, com amor, com reparação. Venha, participe conosco hoje à noite. Leve para o teu coração a meditação da palavra de Deus, o ensino bíblico para a sua vida. Hoje à noite eu convido você para abrir a sua Bíblia novamente no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Eu entendo, pela ministração da palavra de Deus, vem o conhecimento. O conhecimento das promessas de Deus nos leva à compreensão de como devemos viver, como devemos nos portar. E aí, olhar para a palavra de Deus, observar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, fará um bem enorme à nossa alma, o nosso espírito e a nossa vida. Então vamos ler o texto bíblico de hoje à noite. Aliás, nós vamos continuar lendo, porque no outro Café com Bíblia, terça-feira, eu li até o versículo 8. Então abra agora a sua Bíblia, em Apocalipse 21, e eu vou ler a partir do versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha
144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando eu mergulho na descrição desse texto, eu me imagino com você, com a minha família, com a igreja do Senhor Jesus, com todos os santos, com todos os homens que confiam em Deus e na sua palavra. Eu me transporto para esse momento e me imagino vivendo com o povo de Deus na Cidade Santa. O livro do Apocalipse tem por finalidade nos levar a este sentimento de fé e de estrutura cristã. Nós não estamos diante de uma utopia. Para muitos teólogos, o reino de Deus é algo que fica no irreal, na imaginação, na fantasia da fé. Não creio que Deus planejou toda uma estrutura de reino presencial, altamente bem elaborada. A estrutura desta cidade, ela é relevante, porque não apenas mostra a riqueza, que por associação nós podemos perceber todo o conteúdo da glória de Deus, toda a manifestação da santidade de Deus, do domínio de Deus, da elevada participação de Deus na vida cristã, na vida da igreja. E se nós tivéssemos por sentimento de que a vida cristã ela é sempre algo extraordinário, e quando ela é bem vivida, quando nós sentimos todos os valores da fé, todos os momentos vividos com Deus, se nós tivéssemos este fundamento bem firmado, nós sofreríamos menos. Diante das circunstâncias, dos problemas, nós teríamos muito mais confiança em Deus, muito mais alegria. É impossível continuar pensando no reino de Deus sem trabalharmos os fundamentos das Escrituras Sagradas. Este texto, esta palavra,
esta revelação bíblica nos leva a pensar no Gênesis. Quinta-feira passada eu fiz uma ponte, uma ligação com a primeira criação. Lembrando quando lá no Gênesis, Deus, Elohim, o Deus Criador, o sujeito real da nossa vida, quando ele criou todas as coisas, quando ele criou o céu, quando ele criou a terra, quando ele fez separação da porção seca das águas, antes o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre as trevas. Lembrando que a Bíblia no Gênesis está falando do lugar onde nós habitamos, da terra aonde habitamos. Aquele paraíso, aquele lugar que Deus estava na viração de cada dia com o homem, compartilhava, ensinava, tinha comunhão com Adão, tinha comunhão com a sua mulher. Aquele lugar, hoje, no plano espiritual, é um lugar metafísico. Deus pôs separação. Aquele lugar está no controle de Deus hoje. O homem, depois que pecou, não teve mais acesso ao paraíso. Mas quando nós olhamos as partículas, a dimensão dos primeiros versículos de Gênesis, nós percebemos algo extraordinário, uma mensagem maravilhosa, que reforça, que dá autoridade às intenções de Deus em criar uma nova terra e um novo céu. Não mais para a habitação do Adão, da sua esposa, inicialmente de toda a geração que cresceu e se multiplicou com Adão lá no Éden. Lembrando que antes da queda, Deus havia dado aquela instrução, uma ordem para Adão: crescei e multiplicai. Paulo vai ensinar mais tarde que o primeiro pecado passou para todos, porque todos pecaram, afastaram-se do paraíso, da presença de Deus, passaram a habitar no restante da terra, que fora toda criada por Deus no momento da criação. O Gênesis, o princípio de todas as coisas, nos traz ensinamentos maravilhosos. Quando eu leio Colossenses capítulo 1, e eu quero trazer vocês para esse texto hoje à noite, lembrando que em Colossenses o Paulo diz, a partir do versículo 13, que ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e também temos a remissão dos pecados. Este que Paulo se refere é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1,18 diz: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue, o sangue derramado na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas,
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Alicerçados e firmes. Nós podemos trabalhar a dimensão do Gênesis com o pensamento eclesiástico de Paulo aos Colossenses, levando em consideração também o texto do Apocalipse. Quando Deus, o Elohim, o sujeito plural lá no Velho Testamento, o sujeito lá que vem do verbo que está no singular, bará, quando Deus criou todas as coisas, ele criou com um propósito. Bereshit bará. No princípio, ele criou, Deus criou. Muitas pessoas me perguntam, aonde está Jesus lá no Gênesis? Aonde está Jesus no começo? Jesus está no início, ele é o alfa, ele está na vida da igreja, ele é o cabeça da criação, ele é o cabeça na igreja, ele conduz a igreja e ele haverá de reinar com a igreja, porque ele é o ômega. Todas as coisas vão ter a sua finalidade, o seu clímax, o seu ponto de convergência em Jesus. O próprio termo lá no Velho Testamento, Bereshit, tem uma ligação muito forte com Colossenses. Porque logo no início nós podemos perceber uma palavra hebraica muito interessante, o beit, que ela está lá na expressão do Gênesis, do Deus que cria no princípio, a palavra começo, porque Bereshit, ou a palavra que aparece lá no Gênesis, ela tem a ver também como primogênito, cabeça. Ela se apresenta como a palavra que vai determinar que houve uma criação, que houve um desenvolvimento desta criação através da Trindade, do Pai, do Filho. É por isso que João diz que no princípio era o verbo. João já está usando uma outra palavra, a palavra logos. Este Jesus, que no princípio é o verbo, a palavra, o agente criador, mas também o que ordena a criação, todas as coisas são criadas através dele, através do Senhor Jesus Cristo, através do verbo da vida, através do Senhor que não apenas idealizou, não apenas imaginou, mas ele trabalhou cada detalhe da criação. Por isso, a palavra, a letra, o beit que aparece lá, a preposição lá no termo Bereshit, também está bem intimamente relacionado com o ensino de Paulo, através dele, por meio dele, no princípio, ou em princípio, todas as coisas foram criadas pelo Senhor Jesus. Vamos perceber aqui o que Paulo diz. Paulo, ele é muito claro. No versículo 16 do capítulo 1 de Colossenses, ele vai nos ensinar: pois nele foram criadas todas as coisas, através dele, por meio dele e para ele. Todas as coisas. Levando em consideração, quando nós
percebemos o Deus lá do Velho Testamento, que se manifesta também ao longo da Escritura Sagrada como Senhor, Adonai. Ele se apresenta também como o Senhor da eternidade, o Senhor da redenção, o Senhor da graça, o Senhor da libertação, o Senhor dos exércitos. São tantas expressões maravilhosas em toda a Bíblia. No Novo Testamento, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus, a luz do mundo. Ele é a autoridade máxima da igreja. A palavra de Deus é assistida, ela é vinculada a todo momento, a todo instante, à glorificação de Jesus. Não existe igreja sem adoração. Não existe noiva sem a compreensão do noivo, que é o Senhor Jesus. Então, voltando para o Apocalipse, hoje à noite, nós vamos perceber que através dele, por meio dele e para ele, que se apresenta tanto lá no Gênesis, como também nos Evangelhos, nas cartas paulinas, em toda a estrutura do Novo Testamento. Quero lembrar, muitas pessoas fazem uma separação, mas eu quero lembrar as pessoas que estudam conosco hoje à noite, que o Apocalipse foi escrito para a igreja. A igreja, em nenhum momento, ela é convidada para ficar fora do entendimento e do esclarecimento da palavra de Deus. Quando nós começamos o estudo do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, Jesus diz que bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que ouvem, que obedecem, que leem. Aqueles que obedecem, aqueles que leem, aqueles que compreendem a verdade da palavra de Deus, são bem-aventurados. Nós estamos chamando todos os irmãos, toda a igreja, para que você possa ter uma compreensão desse texto. Quando João é levado para a montanha bem alta, na parte que nós lemos hoje à noite, diz o versículo 9, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A João estava sendo evidenciado, mostrado, anunciado assim, de forma bem clara, todos os acontecimentos dos últimos tempos, todas as aflições, todas as angústias, todas as tribulações, trazendo para o nosso momento, são tantas informações. Nós ouvimos a cada instante que sinais foram mostrados, foram vistos na China, na Itália. Mas será que esses sinais são verdadeiros? Nós nem precisamos levar em consideração se esses sinais que apareceram na China e alguns outros países, Itália, outros países, se são verdadeiros ou não. Porque nós temos percebido, temos experimentado tantos sinais naturais, tantas enchentes, terremotos, uma quantidade, uma enxurrada de informações. A cada dia chega à nossa mesa, através da televisão, dos noticiários. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para você, um desafio. Não fique confuso. Não fique desorientado. Não ouça a voz que porventura esteja
acionando a desconfiança no seu coração. Não permita que o sentimento da incredulidade possa, nesse momento, tirar a visão do Cristo. Porque enquanto Jesus estava anunciando as taças, diz o texto, cheias dos últimos 7 flagelos, Jesus estava falando com João: vem, e eu vou te mostrar agora, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele foi transportado em espírito até uma grande elevada montanha. Uma experiência espiritual, real. Deus agora está mostrando, através do sobrenatural, da sua soberania e graça, o que nós podemos aprender diariamente na palavra de Deus. Mostrar-te-ei. E mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Na experiência do João, Deus o permitiu enxergar, ver a cidade descendo. A cidade lhe foi mostrada, e ele em espírito viu Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Através dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a qual tem a glória de Deus. No Velho Testamento, a experiência do Shekinah. No Novo Testamento, nós podemos perceber a glória através da justificação pela fé. Nós temos acesso a esta glória, a esta palavra, às manifestações, ao conteúdo da revelação divina. João está tendo esta experiência e todos nós podemos ter. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Esse texto é maravilhoso porque ele vai determinar a ação de Deus na nova criação. E esta ação de Deus, ela é perfeita. Ela é extraordinária pelo conteúdo, pela forma, pela beleza extraordinária desse texto. Mas, sobretudo, dentro da experiência, do conteúdo da nossa vida, da nossa vivência com Jesus, nós podemos perceber que o texto é uma unidade. E aí, todas aquelas dúvidas que pairam sobre nós, e que às vezes, através da teologia, até divide pensamentos. Mas eu quero trazer a uniforme o conselho da palavra de Deus, no sentido de que todos nós não apenas podemos perceber a grandeza de Deus, mas a unidade do Espírito Santo e da palavra de Deus. Quando Jesus, através do Pentecostes, Paulo aos Romanos nos ensina, nós podemos aprender estudando Gálatas, também aprendendo aos Filipenses, que Deus uniu na igreja israelenses e igreja. Os gentios foram alcançados pelo Evangelho e quando adentraram a igreja, quando se tornaram membros da igreja, a igreja é uma espécie de arca, a igreja é uma família, a igreja é a noiva do Senhor Jesus, um edifício que traz todos os moradores da terra através da experiência da conversão. Quando aceitamos a justificação de Jesus, a experiência da fé, judeus, gentios, bárbaros,
qualquer outra civilização vindo para a igreja, qualquer nação, qualquer povo vindo para a igreja, se torna na igreja um só povo. Mas, amados, as profecias de Deus, e eu quero lembrar a vocês que esse texto da Nova Jerusalém também foi reproduzido pelo profeta Isaías na revelação do capítulo 65. A revelação da Sião, da Nova Jerusalém. Até parece que nós não temos, às vezes, esse sentimento de que Isaías estava em conexão com Paulo, em conexão com João, em conexão com Moisés lá no Velho Testamento, mas estava. Quando Isaías falou da Nova Jerusalém, necessariamente profetizando para o povo judeu, muitos perguntam: e as promessas de Isaías para a nação de Israel são também para a igreja? Claro que são, meus irmãos. Porque na igreja os judeus se convergem. A igreja é uma só. Mas quando olhamos para esse texto, nós percebemos não apenas os nomes dos apóstolos. O versículo 13 diz: 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Mas quando eu leio o versículo 12, diz: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. É ledo engano, é totalmente fora de propósito quando você analisa a Nova Jerusalém e imagina que no reino de Cristo, o reino de Jesus, quando ele ocupar o trono vazio de Davi, quando nós nos voltamos para as promessas de Deus no Velho Testamento, lembrando que as promessas a Israel começam com Abraão. Antes de Abraão, a graça, a misericórdia, a redenção já havia se manifestado. Deus escolheu Abraão para começar através dele uma nação terrena. E esta nação terrena, que teria a missão de transformar a cegueira espiritual da humanidade através do conhecimento de Deus. A nação de Israel tinha por finalidade levar o nome de Deus para as demais nações da terra. Não fez. Mas as promessas de Deus em relação à eternidade para a nação de Israel ainda vão se cumprir. Amém? Nós vamos fazer uma pausa aqui e vamos continuar, tá bom? Desligue, por favor. Aconteceu uma pequena interferência aqui. Vozes estranhas apareceram aqui. Você podia baixar aí o volume? O que foi que aconteceu aí? Acho que foi aquela mesmo da terça-feira, alguém ficou